O Remo já vinha em negociação com o zagueiro Léo Andrade, jogador, zagueiro canhoto de 27 anos, fez sua base, né, cria, e também iniciou a sua carreira, sua trajetória no Coritiba. Depois disso saiu e foi para o Marítimo de Portugal. No Marítimo ainda chegou a jogar pelo Sub-23, depois ficou alguns anos no Marítimo como profissional, depois foi para o futebol russo, futebol grego e por último estava no futebol sul-coreano. E, salvo engano, acho que foi o Magno Fernandes que postou, que é a segunda divisão, né? Segunda divisão do futebol coreano, fez 29 jogos, fez 2 gols e é um defensor que já tem um lastro. No entanto, por mim, pelo menos não recordo do futebol do Léo Andrade e é mais uma aposta, podemos assim considerar, para o Remo, e as informações dão conta que o Léo Andrade já estaria, inclusive, em Recife. Léo Andrade sendo o novo zagueiro do Remo. Aposta, João? Olha, eu confesso que quando eu vi esse nome surgir hoje ainda, né? Ainda não tinha no visto. início da semana, eu já havia visto e até confirmado a negociação. O Remo havia feito proposta, ele estava livre. A informação de hoje é que o negócio foi fechado e até acho que tivemos uma matéria também do Júnior Cunha com o Lucas Rossafa, e aí, nesse ponto, mencionando que ele já estaria até em Recife. Pois é, porque tem vários jogadores que ainda não foram anunciados o suficiente de quem está mais lá. Mas eu não duvido que o zagueiro o Léo Andrade já esteja por lá, né? O zagueiro que estava na segunda divisão. João Lucas, lateral do Grêmio, também já estaria lá. O lateral direito. Que era do Grêmio, também já estaria em Recife. Verdade, o lateral direito, o João Lucas. Não duvido que eles já estejam em Recife, né? Ainda mais o Léo, que os companheiros que apuraram, mais de robustez. Os companheiros que apuraram cravaram que o Léo Andrade já está lá. Como eles que obtiveram informação, então eu coloco no condicional do já estaria, né? Sim. Mas eles acabaram cravando que já está em Recife, mas eu vou colocar no condicional por não ter sido eu que recebi a informação que já estaria lá o zagueiro Léo Andrade, mas a contratação encaminhada, eu acho que é mais uma daquelas que a gente pode encaixar como aposta, né, cara? Até porque não vem nem na primeira divisão da Coreia, né? Não. Vem da segunda, então é mais uma contratação aí que vai brigar por espaço pelo Remo. Confesso que ainda não vi o Léo jogar, mas acredito que ele tenha um potencial, porque o scout do Remo trabalhou bastante nesse finalzinho de ano, já devia ter o nome dele aí com certeza no radar. E deve ter algum potencial, né, para conseguir brigar aí por vaga com o Klaus, também com o Kaique, que foi a dupla de zaga que terminou como titular do clube do Remo nessa última temporada. Mas tem outro zagueiro, o Andrezão, que tá aí na mira do Remo, né? E também é canhoto. Justamente. É o Dória. Lembra do Dória, que foi revelado pelo São Paulo, se eu não me engano? Jogou também no Botafogo, lá do Rio de Janeiro. E vai ficar livre de contrato. Ele estava jogando no Atlas, do México. Essa é uma indicação do Osório, tá? Uma indicação do Osório. E, pelo visto, interessa ao clube do Remo só o seguinte. O Dória é um zagueiro que eu acho até que tem mercado na Série A de time mediano para cima até. Então, não sei se o clube do Remo vai conseguir pegar esse jogador, mas se conseguir, já seria mais uma bela adição aí ao elenco. Ainda mais zagueiro canhoto, né? O Dória é justamente esse ponto, né? O Dória ele teria um mercado e é um jogador que, ao meu ver, tem um nível financeiro bem mais elevado, né? O Léo Andrade, ainda no Coritiba, salvo engano, ele também jogava pelo lado esquerdo, lateral esquerdo. É um jogador que tem essa saída, tem essa fluidez no seu jogo. Então, talvez por isso, o Remo tenha encontrado, justamente por também ser uma característica do Osório, essa questão da saída, do jogo, da iniciativa de jogada, desde lá de baixo. Mas eu tenho certeza que qualquer contratação que você faça, Yuri, o intuito e a convicção que você tem é que ela vá colaborar, Léo Andrade, chegando no Remo. Eu acho que o Remo está fazendo certo em apostar nesses dois jogadores bem rodados, digamos assim, né? Pegando futebol, escolas futebolísticas bem fortes. E o caso do Dória me chamou muita atenção porque o campeonato mexicano é um campeonato forte, assim como o brasileiro, e de cultura semelhante. Onde estava o Osório, né? E de cultura semelhante. Então, um jogador já prendado no campeonato mexicano, ele vai chegar aqui, acredito eu, sem muitas dificuldades.
O Dória, sem sombra de dúvida, seria uma boa contratação, né? O grande peso é essa questão, porque parece-me que já tem outros clubes brasileiros, até de maior aporte financeiro também, de olho no Dória, e aí entra o ponto. E entra esse outro ponto, né? Sempre esse ponto de equilíbrio, como falou o João, porque você busca investimento, você quer trazer jogadores mais fortes, mais pesados, por outro lado, você tem que ter aquela responsabilidade financeira, de sempre ter o equilíbrio. O Remo vai ter folha de 10, 12 milhões. Cara, você pensa isso, é muito dinheiro, mas quando você bota na ponta do lápis, o Remo já está praticamente com 30 jogadores. Eram 26, com mais Patrick, os 3 que mencionávamos há pouco, Patrick, Carlinhos e João Lucas, você vai para 29, Léo Andrade 30. Quando você junta aí todos você tem esses Patrick nomes, de Paula, aí já tem mais um ou outro, aí já tem já fechando. Ou seja, quando você junta todos esses nomes aí, já dá um bolo muito grande. Já dá um valor considerável, né? E outra, o Remo, como falamos ontem, Yuri, não pode gastar todos os seus tiros, as suas balas e cartuchos, porque nesse momento, e o próprio Braz falou isso aqui na entrevista que concedeu ao Liberal Mais Esporte, primeira edição de segunda-feira, que o Osório, nesse momento, ainda está avaliando muitos jogadores que ele não conhecia. E é claro que nenhum de nós, e muito menos o Osório, vai olhar e vai se agradar com todos os jogadores que ali estão para a primeira divisão. Então agora vai o outro ponto, que nesse primeiro momento, o Osório avalia, depois vai passar quais são os jogadores dali que ele imagina que não poderá contar por questões técnicas e vai fazer as indicações dele. Ou seja, o Remo ainda precisa contratar forte agora, precisa, mas tem que ter o cartucho para o segundo momento, que é justamente depois a avaliação do Osório, com quem ele não poderá contar daí e quem ele quer indicar, e até também aquele momento que os estaduais vão terminando e você vai conseguindo trazer jogadores do eixo sul e sudeste. Onde ele irá definindo seus homens de confiança, né, como seus treinadores fazem. É um período que eu concordo. Acredito que até o final dos estaduais será concluído, para já chegar logo na início da temporada da Série A de 2026 com um time bem consolidado. Thiago Rocha, esse zagueiro Drolha já trabalhou com o técnico do Remo? Será que não pesaria se ele chamar o jogador por indicação? Eu sei que eles estavam, né, o Osório comandando, além de ter comandado a seleção mexicana, estava no Tijuana, campeonato mexicano, e o Dória também. Quem está buscando Dória também é o Internacional, tá? Tem outros clubes da Série A também de olho no Dória. Mano, uma coisa é certa, o time do Remo terá que se preparar e ter vontade de ganhar, porque o time é mediano, o que pode compensar é a pressão da torcida e a vontade de ganhar. Remo é para quem acredita, isso é sem dúvida alguma, né? Não tem como comparar. Eu vou ter como comparar que o Remo vai disputar financeiramente, em termos de elenco, com clubes de São Paulo, clubes do Rio de Janeiro? Não. Então, é o que falamos ontem. O Remo, em muitos momentos, e nesse time que ele tem aí, ele já vai fazer jogos competitivos no Mangueirão, com o torcedor, com toda a sua atmosfera, vai. Mas aí você vai pensar por outro lado, a questão de elenco. Para jogos isolados, eu consigo enxergar jogos competitivos, desses que já estão, e ainda com os que vão chegar. Agora, não dá para pensar em jogos isolados, competitivo, pressão da torcida, em situações exponenciais do Mangueirão. É preciso que você pense na temporada como um todo. Você imagina, Remo tem o elenco aí, esse time que está aí já faz um jogo competitivo, ok. Você tem suspensão, você tem lesão, você tem afastamento, você quebra em 4, 5 rodadas e você vai lá para baixo. Então, assim, o Remo, além de ter que ter um time forte, ele tem que ter um elenco forte. Então, é por isso que, além de você contratar quantidade, tem que contratar qualidade. E com esse tempo apertado, fica uma situação muito complicada para o Remo. Então, o Remo acabou também sendo refém desse curto tempo. Mas dentro desses jogadores que já estão, dos 26, mais os 3 que mencionamos, mais o Léo Andrade, Patrick de Paula também deve pintar, Remo também fechando com o Jajá. Já dá para imaginar que o Remo não vai se estender muito, vai ficar por aí para iniciar a temporada, Supercopa Grão-Pará, Parazão, Brasileirão, e aí buscando mais algumas coisas pontuais ou não? O Remo ainda precisa, nesse momento, gastar muitos cartuchos. O que você acha? É difícil responder uma pergunta como essa, André, porque é claro que o Remo quer fazer as melhores contratações possíveis. O time que conseguiu acesso, tirando o Pedro Rocha, basicamente está todo aí, né, o time titular. E aí o torcedor avalia, esse time que vai começar a temporada, praticamente os mesmos caras que terminaram no passado, que se não é o Pedro Rocha fazer 13 gols no Campeonato Brasileiro, o Remo não teria fôlego. Quem é que pode ser esse cara para tomar o papel do Pedro Rocha e ser o protagonista do clube do Remo? Cara, hoje, por exemplo, eu vejo nesse papel
talvez o Diego Hernandes. E olha que o Diego Hernandes vai ficar fora, ele e o Nico, nas 2 primeiras rodadas. É uma aposta que eu tenho também. Por causa daquela Mas confusão. para ser o fazedor de gols também ou não? Também, para ser um fazedor Ele de faz gols, para ser uma gols, né? referência, para ser uma referência técnica Técnica. do time também, né? É um jogador de muita qualidade, né? Ele pode fazer gol, dar assistência, pode gerir o meio de campo. É claro que sempre pode ser muito melhor a montagem de elenco de qualquer clube. Mas a gente volta a falar aqui. A ambição e a capacidade do Remo, elas são limitadas. Assim como também a capacidade de se reforçar. O Remo é o último da fila para qualquer jogador que deseja uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. E essa é que é a verdade, cara. Matheus falou ontem uma coisa que é certa e que eu repito também por aqui. Remo dormiu no ponto um pouco em buscar jogadores que foram destaque na Série B desse ano, que talvez teriam até bola para jogar na A. É o que falávamos desde dezembro, não só nós, acho que a imprensa de maneira geral, né? E aí o torcedor e muita gente vê, tá com pressa, estão com pressa, não tá atrasado. Aí passou, aí agora muitos torcedores falam o seguinte, poxa, mas agora que o Osório vai avaliar uns e indicar outros... Sim, porque ele só chegou início de janeiro. Mas então, aí, se desde dezembro já tivesse essa casinha fechada, quem vai ser o treinador, ele já estivesse avaliando quem está aí, indicando os novos, é por isso que lá atrás se cobrava. Mas não tem jeito, o Remo corre atrás contra o tempo, não tem como chorar o leite derramado, é pensar daqui para frente. E aí o time tem uma estratégia e tem uma intenção, mas aí a realidade, ela não pode ser escondida, André, e ela não pode não ser levada em consideração. Exatamente. A realidade do Remo vai ser o seguinte, vai começar a temporada com esses caras que estão aí, vai passar um pouco de dificuldade, principalmente no ataque, nesse início do ano, porque Carlinhos não chega com aquele cartaz de ser goleador. Aleph Manga ainda tá tentando dar uma volta por cima na carreira. Existe uma esperança de muita gente na recuperação do Aleph Manga, né? E o ponto principal para o Remo é fazer esses investimentos um pouco mais altos, pegar jogadores de um pouco mais de calibre, que estão até em times menores no Paulistão, no Campeonato Carioca, mas que tem capacidade de jogar para a Série A até o final da janela no começo de março. O Remo vai ter que salvar um dinheiro aí para dar esses tiros importantes também, principalmente pro ataque. Fazendo um exercício rápido, Yuri, dentro do time que subiu com o Remo com os jogadores que tem hoje. Só completando, porque é o que vai dar para fazer, André. Sim, porque é o que vai dar para fazer. O Remo está sendo engolido pelo mercado. Porque toda disputa que o Remo fosse meter com qualquer outro clube da Série A, vai estar em desvantagem, cara. É normal. E o gigante emista fala aqui, João seca demais o Remo. Meu amigo, eu estou falando a realidade do Remo é essa. O Remo não vai contratar o Verrete. O Remo não vai contratar o Cano. É uma possibilidade. Com que dinheiro? Será que o Verrete toparia vir para o Remo, por exemplo, com o Internacional, querendo ele? Que seja o Bahia, que é um time no Donate, mas que tem mais dinheiro querendo ele? As apostas do Remo elas vão justamente difícil nesse sentido. Vou dar um exemplo claro aqui. Patrick de Paula, né, um jogador que... E aí o Remo vai ter que ser muito engenhoso no mercado para saber que jogadores contratarem dentro do mercado nacional. E isso a gente está ainda sem contar o mercado internacional, que o Remo pode trazer alguém de fora, um brasileiro que esteja fora do país, ou algum jogador do mercado sul-americano aí que seja desconhecido, que o scout pode buscar, que pode ser barato. O mercado no Remo é esse, cara. O Remo não vai trazer alguém para cá, e o Braz já falou isso várias vezes, não vai fazer loucura financeira para gastar 1 milhão, 2 milhões de salário de um jogador, cara. Isso não vai existir.